A Casa do Dragão, temporada 1, episódio 4. Esse é o vídeo de análise, onde eu abordo mais a história e a narrativa do episódio em si, bem como também alguns aspectos técnicos, né? Na descrição desse vídeo tem o Em Detalhes, no qual eu faço uma expansão do universo, elaboro os easter eggs e trago debates, baseando-me nas particularidades apresentadas aqui. E peço logo que você se inscreva no canal e também deixe um like. Para você não leva mais do que 10 segundos. Muito obrigado e vamos lá para o episódio. Por sinal, que episódio e textos fantásticos! Rhaenyra faz o que ela quer, entenda isso. Até aquilo que ela faz porque não quer, ainda assim, dá um jeito de fazer do jeito que quer. Esse episódio veio, dentre outras coisas, para entendermos como essa personagem sempre escolhe bater de frente contra paradigmas e, mesmo não conseguindo quebrá-los, ainda assim ela demonstra a força que tem e deixa um certo estrago no caminho. O ímpeto de Rhaenyra serve para incomodar o status quo, não necessariamente para superá-lo. Ela é o boi de piranha por escolha. É ela quem decide estar nessa posição. E aí você pergunta, por quê? Ué, eu já disse, cara. Ela faz o que ela quer. O episódio começa com a princesa escutando seus pretendentes. Ou é velho demais, ou é novo demais, ou talvez ela já esteja decidida. O figurino faz essa denúncia muito clara. Ela escolheu ir pra lá, pra o vai dar namoro especial princesa Rhaenyra, usando um colar que foi presente do Daemon Targaryen. Depois de escutar vários pretendentes e resolver ir embora após dois deles lutarem entre si, simbolicamente Daemon entra na trama voando com seu dragão. Ele entrega ali naquela cena coisas que os demais pretendentes aparentemente não conseguem entregá-la. Essas duas alegorias ficaram completas com o que a gente vê Rhaenyra fazendo ao longo desse episódio, e mais ainda, com o diálogo nada amistoso entre Daemon e Viserys. Aí vamos com calma. Ainda nessa cena dos pretendentes, um detalhe que eu gosto bastante. O roteiro vem apresentando algumas tradições desse universo. Os dois pretendentes lutando entre si é uma representação bem sólida de como nascem as grandes tretas do medievo. Assista ao filme O Último Duelo ou leia também o livro A Invenção das Tradições, escrito pelo maravilhoso Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores de todos os tempos. E aí com certeza você vai entender um pouco mais isso que eu tô querendo dizer. E pequenas tretas assim sempre descambam em grandes acontecimentos no futuro do poder e também da realeza, é importante dizer. Rhaenyra, ela dá as costas para essa confusão, afinal, naquele momento, ela está acima dessas pequenas disputas da... como é que eu posso dizer? Da baixa nobreza. O olhar dela tá numa disputa mais real, um real com R maiúsculo. Ela tá entre aqueles que debatem o trono, não necessariamente apenas o tamanho da sua espada. Ela volta a King's Landing, Daemon também, sincronicidades nada aleatórias, afinal é um texto escrito, não é improvisação. Daemon conquistou os degraus, os stepstones, né, e oferece a coroa conquistada para o seu irmão. Eu gosto dessa cena porque é sempre difícil entender os reais planos do Daemon e a atuação ora contida, ora explosiva do Matt Smith facilita demais na criação desse grande sentimento. Daemon quer o perdão do seu irmão ou a sua confiança? Daemon quer desmoralizar o irmão? Daemon quer a princesa ou Daemon quer a Rhaenyra? Uma coisa é diferente da outra. Eu tenho aqui alguns palpites. Por essa cena, Daemon deixa claro que não tem medo das espadas apontadas para si, tanto que vai em direção a uma delas. Que construção da figura, que construção do mito do herói. Mas em seguida ele age com cortesia. Esse é Daemon. A mistura sempre de dois lados aparentemente opostos. Ele presta respeito ao se ajoelhar para o irmão e rei, diga-se de passagem, e deixa claro que ele veio sim se redimir, mas veio fazer isso do seu jeito, sem perder a compostura, ou melhor, a oportunidade de mostrar para a corte que ele não só flerta com o poder, ele representa o poder. Ele é também o poder. Ele representa tanto a ponto de dá-lo de graça para Viserys. Isso, obviamente, simbolicamente falando, com relação à coroa. Daemon queria provar o seu ponto. É isso que a gente tem que entender. E ele provou. O problema é o que vem a seguir. E antes de continuar, é importante notar que, como rei, não senta mais no trono. Seria medo de perder mais um dedo? Segundo o livro Fogo e Sangue, sim. E eu falei sobre isso no Em Detalhes sobre o episódio 3.
considere assisti-lo. Outra coisa legal dessa cena, o Otto, nesse episódio, também nessa cena, sempre tá de lado, né? Sempre tá à espreita. Ele não vê com bons olhos a reconciliação dos irmãos. E enquanto isso, percebemos como Alicent, depois de entregar o que o rei queria, herdeiros no caso, se não ficou claro, começa a perder espaço e começa a repensar a sua posição. O que é péssimo para Alicent é pior ainda para os planos de Otto. Por isso que ele tá nesse episódio extremamente intranquilo. O rei faz pouco de uma ideia da sua esposa, ri caçoando dela, mas a Rhaenyra chega para ajudá-la, chega defendendo-a. O clima entre as duas é diferente do episódio passado. O figurino também nos ajuda a perceber isso. Rhaenyra, ela estava usando o vermelho no terceiro episódio, mas agora ela usa o rosa, o que é raro quando paramos para refletir que a semiótica da série quer nos vender sempre uma mulher combativa, uma mulher vibrante, uma mulher incisiva, uma mulher quente, né? Uma mulher forte, o que combina muito mais com a cor vermelha do que com a cor rosa, com todo respeito. Dessa vez é Alicent quem usa o vermelho, assim como o Daemon também está usando, e isso serve para gerar esse contraste que a gente pensa que os olhos não captam, mas o cérebro, ele recebe bem direitinho. Quem agora precisa ser incisiva é Alicent, por isso que ela tá de vermelho. Mas como ela vai conseguir fazer isso se ela tá dentro dessa missão que o pai dela deu? Uma missão que, convenhamos, talvez ela nem esteja mais concordando tanto com o que a gente vê nesse episódio, né? O rosa, no caso da Rhaenyra, representa que ela tá relaxada com a relação dela ali com a Alicent. Note também, como no episódio passado, ela mal olhava pra amiga. E nesse, ela aceita a companhia e também de leve os seus conselhos. E uma cena mais à frente, quando a Alicent a confronta sobre as fofocas, ela a chama de Alicent e rapidamente corrige para My Queen, minha rainha, demonstrando respeito. Pelo menos com a Alicent, Rhaenyra está um pouco mais afável, né? Pelo menos com ela. Quando o plano abre e a gente vê as duas um pouco mais de longe, um pouco mais por inteiro, olha só como o vermelho e o preto de uma quer dizer força, e o rosa de outra deixa ela um pouco mais... uma mulher mais singela, vamos dizer assim. Aí você pergunta, mas PH, por que isso, né? Cara, porque a Rhaenyra, ela tá começando a perceber como é chato ter que ser uma mulher naquele cenário. Ter que ser um útero político, vamos colocar assim, justamente enquanto homens discutem e lutam pelo poder. Um poder, diga-se de passagem, que já está prometido a ela, mas ainda assim ela precisa lutar para mantê-lo. Ela precisa de um homem para sustentá-lo. Isso, obviamente, segundo seu pai, o conselho e aparentemente Kingsland inteira. Conselho esse que Rhaenyra não é mais uma copeira. Agora ela também senta à mesa. Importante destacar. Ela tá empática com a amiga, principalmente quando a percebe como uma prisioneira dessa vida. Tanto que ela fala exatamente isso, né? Sobre a chateação que deve ser uma prisioneira em um castelo. E aí em seguida ela vê que a amiga e também madrasta sentiu o golpe e Rhaenyra pede desculpas. Uma desculpas bem singela, tipo sorry. Bem pouquinho. Detalhes importantes para a Dança dos Dragões e que servem como intimidades que não temos sequer no livro de origem. Afinal, é um livro contado sob a perspectiva de pessoas de fora desse centro ali, dessa relação. Por isso que Viserys, ele fala a seguinte frase mais à frente, e aqui abre aspas: verdades não importam, Rhaenyra, apenas a percepção. Fogo e Sangue é um livro quase todo baseado em percepções. Por isso, inclusive, tem várias versões de uma mesma história. Esse assunto continua porque Daemon fala para a princesa que casamentos naquele contexto são meramente políticos. Depois de casar, você pode viver aí sim a vida do jeito que você quiser. Alto lá, né, Daemon? Alto lá. Isso pro homem, porque pra mulher não. Afinal, é ela quem literalmente irá carregar o peso. Não só o peso da criança, mas do herdeiro. É diferente, tá? Daemon resolve mostrar a vida de baixo pra Rhaenyra. E naquele cenário, ele ensina a ela que sexo é prazer. Relembrando, tá? Na sua visão, casamento é missão e agora sexo é prazer. Daemon separa uma coisa da outra, porém, em nenhum momento discute um terceiro ponto. Ele não discute paixão. Justamente o que acontece quando ele beija a sobrinha e não consegue seguir ali nos finalmente. Por que ele não conseguiu seguir? Sentiu, né? E sem entender o sentimento, Daemon se irrita. Sai da cena. Ele se apaixonou, gente. Ele se apaixonou por aquela mulher que desceu com ele pra cidade, que tentou fugir dele, que caçoou e não se importou com o teatro extremamente ofensivo a ela, não virou o rosto no bordel em nenhum momento, e quando ele foi pra cima, ela também foi.
Daemon entendeu uma lição que ele ainda não havia tido. Existe o sexo do prazer, é fato. Existe o sexo político, é fato. A Alicent, inclusive, tá vivendo isso nesse exato momento dessa cena. Mas existe o sexo da paixão. E esse pega, tá? Fica subentendido, inclusive, que ele não foi em busca de uma prostituta. Ele se embebedou até desmaiar. E foi colocado lá naquele quarto. Toda essa sequência é muito interessante. Rhaenyra vive um momento de Arya sendo chamada de boy, não é de garoto, e vendo um teatro jocoso sobre a corte, coisa que a Arya também encarou. Depois ela entra em uma casa de prazeres, muito mal chamada de bordel aqui no nosso português. E enquanto vai vendo o prazer no modo literal, a montagem corta para uma Alicent sendo usada para prazer, mas não sentindo nenhum prazer. O que fecha com o papo dela com a Rhaenyra e o papo da Rhaenyra com o Daemon. Casamentos são políticos. Sexo é prazer. Vamos além disso. O bordel e as pessoas que lá estavam denotam uma certa limpeza, diferente do que se acha quando se pensa sobre esse tipo de local. E o rei, por conta das suas feridas, aparenta sujeira. O episódio questiona então a nossa definição do que de fato é sujo com relação a esse assunto aqui. E você, meus amigos, você que tira suas próprias conclusões. As minhas, nesse caso, são íntimas. Perdão. No conselho, Viserys recebe a informação de que Daemon resolveu os degraus, mas deu poder a Corlys. A filha dele, inclusive, está quase casando com o Lorde das Cidades Livres, o que lhe pode trazer muitos problemas. E também lhe evidencia como a hipocrisia latente dele, principalmente ao não casar com a Lena Velaryon, tá custando caro. Hipocrisia essa que ele vai novamente exercer com a sua filha mais à frente, quando fala pra ela que o reino é maior e mais importante do que reis e rainhas. De fato, é como a gente viu nessa semana aí com a morte da rainha, né? A rainha Elizabeth. No segundo após a sua morte, a Inglaterra já tinha o rei Charles III, mostrando que realmente o reino está acima de qualquer pessoa. O poder não pode deixar lacunas. Agora ele quer Rhaenyra com o filho de Corlys, o que é justo e também estratégico. Mas você concorda que, casando o Daemon com a Rhaenyra, ele resolveria diversas coisas de uma tacada só? Olha só aqui, ó. Daemon tem moral perante os degraus, né, stepstones. Tem moral perante muita gente da corte. Perante os soldados da cidade. Só lembrar da cena da Rhaenyra sendo parada por um manto dourado. Ele tem moral perante o próprio Corlys. E por aí vai. Só não tem com o Otto Hightower. Ou Vanta. Se ele casa os dois, ele resolve a força que a sua herdeira precisa, o problema das cidades livres, a rixa com o irmão, a rixa com a filha e a fofoca dos dois juntos no bordel. Afinal, é coisa de marido e mulher. Tá tudo bem. E fim de história. Simples. Mas aí é Viserys, né? Um excelente mestre de RPG. Dada a maquete que ele construiu. Ou vai dizer que ele não tá jogando RPG ali com aquele negocinho? Ele tá. RPG ele é bom. Mas como rei ele é, no mínimo, pra não ofender tanto o rapaz, desinteligente. Na cena que Viserys confronta Daemon, temos outra belíssima construção. Daemon está no chão e, em perspectiva, o trono está pequeno acima dele e se afunilando, ou seja, o trono está cada vez mais distante daquele personagem. Quando Daemon faz a proposta, Viserys retruca, dizendo que ele só quer o tal do trono, e o Daemon fica em silêncio. O problema, porém, é que, como eu já disse, o cara se apaixonou na noite passada, mas não tem como ele dizer que não quer mais só o trono e também quer a Rhaenyra. Quem que vai acreditar nele, né? Olha só o lastro de barbaridade que esse cara fez. Mas é aquele negócio, né? Casamento é política, sexo é prazer. Mas e se juntar os dois? É isso que o Daemon tá começando a perceber, talvez. E se juntar os dois? Pois é, Daemon. Um pouco mais de prudência e você teria os três, né? Política, prazer e paixão. Aqui representado por Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra transa com Criston Cole justamente depois de ter sido deixada pra trás ali pelo Daemon. A cena é linda e também simbólica demais. No episódio passado, Criston Cole falou como o manto branco é muito importante pra ele, porque é uma honraria que lhe falta, uma honraria que falta ao nome da sua família. E por isso coloca carinhosamente na cadeira enquanto vai se despindo. E por isso também ele reflete diversas vezes com relação àquilo que ele vai fazer enquanto tira a sua armadura. Mas Rhaenyra é puro fogo, ainda mais incendiada do jeito que ela tava recentemente aí, né, tendo aprendido que sexo é prazer. Só que nessa cena, Rhaenyra mostra o quarto aspecto do sexo: poder.
É evidente que ele também sente atração pela princesa, afinal, ele pediu seus favores lá no torneio. Ele sente gratidão também, porque foi ela quem o escolheu para aquele serviço. A questão a se pensar aqui é, pode-se ter as duas coisas? Ou seja, prazer, a política, os seus desejos, seus encantos e tudo mais? Ou melhor, pode-se ter os 4 P's do sexo? Todo mundo que teve nesse episódio responde que não. E Rhaenyra? O que ela responderá, né? Um dia, talvez, a gente saiba. Agora não. O rei fala para a filha que a verdade não importa, o que importa é a percepção. E também fala sobre o reino ser maior do que o rei ou a rainha. Eu já falei sobre isso justamente nesse vídeo. Ela aceita a proposta de casar com o Velaryon, mas também coloca sua condição de tirar Otto da posição de rei. Será que o carinho que está ocorrendo entre ela e Alicent nesse episódio vai continuar depois disso? Também vou deixar isso pro futuro, tá? Corta então pro Viserys tirando a mão do rei do Otto. Otto fala que o rei precisa ser confrontado com verdades inconvenientes de vez em quando. Só que o que o Otto não tá fazendo é assistindo Game of Thrones, porque uma cena anterior, Viserys nos ensinou que verdades não importam tanto assim. E o que Viserys está escolhendo ao tirar a mão de Otto é que a percepção da força da sua filha, aliada principalmente a um Velaryon, está acima de qualquer verdade, conveniente ou inconveniente. Na cena final, o mestre chega com uma espécie de pílula do dia seguinte, um chá que diz muita coisa. Ele fala sobre um homem controlando uma mulher, fala sobre o resultado de prazeres não aceitos pelo seu pai, mas fala também sobre como Viserys aceitou a fofoca e com ela uma verdade. Só que, de novo, verdade não importa. O rei consegue controlar a verdade. Assista aí o 3º episódio de Game of Thrones e a Cersei fala exatamente isso, quando ela tá conversando com o Joffrey. Esse ato do pai mostra também como Rhaenyra ainda é controlada, até mesmo quando parece resolver a situação. Afinal, ela cedeu ao pai. Mas a que custo? Quanto valeu isso? O que me leva à pergunta dela para Alicent. Quanto vale ser uma prisioneira daquele castelo? E daí eu faço outras perguntas. Quanto vale ser prisioneira do poder? Quanto vale ser prisioneira de um acordo? Quanto vale a realeza e os caminhos que ela proporciona? Ou melhor, o que vale? O quê? E eu respondo, vale você por inteira. Do que você representa até o seu corpo. Vale absolutamente tudo o que você é. Esse é o peso da realeza. Por hora é só, aqui na descrição tem detalhes desse episódio. Lá eu falo sobre a adaga, sobre os Blackwoods, sobre várias coisinhas que apareceram por aqui. E, enfim, dá uma olhada lá que você vai curtir. Até o próximo vídeo. Um forte abraço em vocês. Muito obrigado por chegar até aqui. E tchau.